A gente falou tanto sobre a graça, mas eu gostaria de saber de você, Vitor. O que a graça pode nos proporcionar? A graça pode nos proporcionar momentos, assim, aquilo que eu falei, inexplicáveis. Em alguns momentos da minha vida, eu vejo a graça acompanhando não só a minha vida, mas a minha família de uma forma extraordinária. As pessoas às vezes imaginam as bênçãos como um bem financeiro, um bem material, mas a graça, ela tá assim, um bem material, Deus está disponível para poder nos dar alguma coisa material, uma boa vida financeira, ele está à disposição para todos nós, em qualquer área que nós precisarmos. Porém, nós vemos as bênçãos de Deus em todos os momentos. Nós vemos as bênçãos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Que seja na sua família, num relacionamento, que seja no seu trabalho, na faculdade, que seja nos lugares que nós andamos, nos livramentos de morte, nós vemos a graça de Deus sendo habitada em todos os momentos. E eu tenho alguns exemplos da graça de Deus e às vezes em algum momento, tipo assim, nós estarmos no meu ambiente de trabalho, tipo assim, nós precisamos de tal coisa, não tem tal coisa. E aí a gente, tipo assim, e agora? Não tem, o que nós vamos fazer? E aí passa 10 minutos, 15 minutos, uma pessoa liga aí para ouvir aquilo que nós precisávamos. Isso é algo que eu não sei explicar o que acontecia. Parecia que alguém escutou e, opa, peraí, vamos lá fazer o que ele está precisando. E aí a graça de Deus Deus vai está sobre nós. suprindo as Ele necessidades, surpreende, né? ele faz coisas que nós não temos explicações para poder dizer. Isso é a graça de Deus na nossa vida. Quando nós vemos as coisas acontecerem de forma inexplicável, isso é a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus na nossa vida, ele está disponível para nós. Assim como eu disse que a graça é um favor imerecido, nós podemos ver a graça um favor que nós não merecemos, o sacrifício de Cristo, a vinda de Cristo, o sofrimento de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra que ele fez por nós era algo que nós não merecíamos. Só de ele levar consigo todos os nossos pecados, levar com nós toda a maldição do pecado, arrancar de nós e levar com ele no momento que ele morre, nós não merecíamos isso. Ainda assim, tipo assim, cara, beleza, uau, a graça é top, agora os meus pecados foram pagos através da obra de Cristo. Isso é muito bacana, isso é muito legal, mas a salvação da nossa vida é apenas uma consequência da vida que eu vivo em Cristo. E aí a gente tem, a salvação é tipo assim, é aquilo que, ó, a salvação tá lá, mas eu não faço pela minha salvação, mas eu faço pelo amor que eu tenho a Cristo. E aí ele derrama sobre nós, não pelo meu fazer, mas porque eu criei em Cristo. No momento que eu tenho fé na obra que ele fez por mim, a graça dele derramada sobre a minha vida, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha escola, na minha faculdade, com os meus amigos, eu vou ver o agir de Deus em todos os momentos, em todas as áreas da minha vida, e eu tenho certeza que a partir do momento que a pessoa procurar saber e pedir a Deus a revelação da graça, porque tem muitas pessoas que ainda são legalistas e não acreditam na graça. Acha que tudo isso é uma invenção do homem ou um novo movimento que está dentro da igreja. Porém, não. A graça está instaurada desde o momento, há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo veio por nós. E aí, nesse momento, nós temos uma vida totalmente repleta de bênçãos em todas as áreas da nossa vida, a partir do momento que eu creio na obra que Cristo fez por nós. E eu tenho certeza que todas as pessoas que decidirem crer na obra que Cristo fez por nós, Cristo vai trazer uma revelação através do Espírito Santo para aquela pessoa e ela vai entender a graça e ela será abençoada de uma forma extraordinária, não só de algo financeiro, mas em todas as partes da vida dela, ela será abençoada. Não porque ela fez algo bom ou porque ela fez por merecer, mas porque Cristo já fez por ela. E quando ela crê, ela acessa o favor de Deus. Nós só podemos acessar o favor de Deus na nossa vida quando nós dependemos completamente de Deus. Pois quando nós não dependemos, quando eu vou fazer com o meu próprio braço, eu faço. E aí eu não deixei Deus fazer, ou seja, eu não dependi de um favor que vinha de Deus, e por isso eu deixo de acessar a graça. Mas quando eu acesso a graça de Deus, Cristo age em todas as áreas da minha vida, sem que eu faça ou tenha um esforço para poder merecer aquilo.
E é interessante você ter citado isso, que a gente precisa entender o que é a graça para desfrutar da graça nas nossas vidas. Eu tenho até um testemunho de mim mesma. Quando eu me converti, eu não tinha ainda esse conhecimento sobre o que era a graça, que estava disponível para mim, que eu podia desfrutar disso. Então eu achava que se eu pecasse, Deus estava triste comigo e ele se afastaria de mim. E se eu fizesse a coisa certa, eu seria salva e aí eu não teria mais medo da vinda de Cristo. Então eu vivi em constante culpa, em constante julgamento comigo mesma. Nem era Deus que estava me julgando. Eu estava em constante vigilância, em constante autocrítica. E isso acabava me afastando de Jesus, porque eu nunca conseguia fazer o que é certo. Porque na minha natureza humana, eu errava, eu erro todos os dias até hoje. Mas assim que eu comecei a entender o que é a graça de Deus, que não há nada que eu possa fazer que possa me dar salvação, mas Deus já fez por mim e que a minha responsabilidade, meu papel é apenas crer, isso mudou totalmente meu relacionamento com Jesus. Eu comecei a não ter vergonha de Cristo quando eu Sim. errar, mas a cada vez que eu errava, eu me aproximava mais, porque eu sabia que ele gostaria de mim, gostaria do relacionamento comigo. E isso fez com que o meu relacionamento com Jesus mudasse, assim, de 10 a 0. E através disso que você falou, a gente teve uma série de palavras aqui, mesmo no canal do Industrial 1, que a nossa série era o Espírito da Graça. E aí, em um dos momentos, a gente cita que a maior mentira contada para o homem é que no momento que nós pecarmos, o Espírito de Deus e Deus se afastava de nós. Essa é a maior mentira que o diabo já contou para o homem, para que ele sim se afaste de Deus. Não Deus se afastar de nós. Deus nunca se afastou do homem. Deus nunca foi para longe do homem. Deus sempre estava presente. Mas quando acontecia isso, o homem tinha a tendência de sair fora, assim como aconteceu em Adão. Ele quis se esconder. E no momento que ele queria se esconder, Deus, tipo, peraí, por que vocês estão escondendo? É a mesma coisa que acontece para nós hoje. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, independente do que nós fazemos. Ele está dentro de nós. O Espírito Santo faz morada. Nós somos a habitação de Deus. E quando nós erramos, quando nós pecamos, ele não vai embora depois volta quando nós somos limpos. Mas ele permanece ali de braços abertos para poder nos receber. E a gente fala com ele, Deus, eu errei. Me desculpa por isso, me perdoe por isso. E ele vai perdoar sim os nossos erros, os nossos pecados. Mas o diabo, às vezes, ele quer jogar na nossa mente essa questão da meritocracia, da lei. Tipo assim, você errou, agora você vai pagar. Não chega perto de Deus, porque senão Deus vai te castigar. É o castigo de Deus, a ira de Deus. E ainda, às vezes, acontece em alguns momentos da nossa vida que nós estamos em pecado ou estamos em algum erro. Começa a acontecer um tanto de coisa errada. Aí você vai sair aqui e o carro é roubado. Aí, tá vendo? A vida do fulano é desse jeito. Ele foi roubado. Mas, tipo assim, ele foi roubado por quê? Apareceu um ladrão e roubou o carro dele. Uma circunstância que aconteceu. Não foi um castigo de Deus. O castigo de Deus já caiu sobre Jesus. E a gente precisa de entender e ter essa revelação, essa mentalidade de que a justiça de Deus já caiu sobre Cristo. E aí eu não estou dizendo que a gente não vai ter consequências dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós vamos sim ter as consequências dos nossos erros. Por exemplo, eu gosto de utilizar um exemplo de que quando um pai de família ele trai a sua esposa e aquela esposa descobre, a tendência daquela família é acontecer o quê? Uma destruição. Geralmente, algumas mulheres perdoam, algumas esposas perdoam, ou vice-versa com o marido. A tendência dela é o quê? Ir embora, não perdoar. E aí aquela família ali é quebrada, às vezes acontece briga, destruição, os filhos crescem no meio de uma bagunça. Isso aí foi por conta Deus está punindo aquela família. Não foi. Isso foi consequência do erro dele, que foi um adultério. Pela consequência do adultério dele, algumas famílias até quebram financeiramente porque tem que dividir tudo. Aí uma parte não sabe gerir, a outra também não. E aí vira aquela bagunça, quebra financeiramente, não sabe nem viver mais. Isso foi o quê? Isso foi o castigo de Deus sobre aquela família. Não foi sobre. Isso foi a consequência do erro, do ato que aconteceu. E as pessoas vivem isso. Isso não é o castigo. Isso é a consequência dos nossos atos. E é importante a gente entender a graça, porque eu acho que a graça ela nos traz a verdadeira liberdade, que em Cristo a gente encontra a verdadeira liberdade. Porque nós nos culpamos muitas vezes, por muitas coisas. E como a Fernanda disse, às vezes
Deus não tá nem mais se lembrando daquele pecado, mas a gente continua se Sim, sim. martirizando, continua fazendo isso se tornar o resultado da nossa vida. E não é para isso Se ser. torturando, Se né? torturando. E não é esse o objetivo. E nem isso que um pai amoroso como Deus vai querer pro filho dele.